Salve, salve, essecanas e essecanos. Oi, nós aqui outra vez. Vocês pensam que nós fomos embora? Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos, mas voltemos. Oi, nós aqui outra vez. É a segunda live do ECK, nesse quarto fórum do Livre Pensar Espírita. Muito bom ter a sua presença, a sua participação, para que nós possamos construir esse pluralismo de ideias que caracteriza o grupo Espiritismo com Kardec. A sua participação na forma de comentários ou de perguntas é muito bem-vinda. Na medida do possível, nós iremos colocando para os nossos convidados, os nossos debatedores de hoje, que irão tratar sobre o tema sexo e sexualidade no mundo físico e no mundo dos espíritos. Um tema, aliás, de chamada contracultura do espiritismo, já que, em linhas gerais, muito pouco se fala nas casas espíritas sobre essa temática, de maneira até estranha, porque o sexo e a sexualidade fazem parte da nossa existência, como espíritos encarnados e como espíritos imortais. É por isso que nós vamos trabalhar essa temática livre de preconceitos, livre de ideias preconcebidas, fazendo com que seja possível formar a nossa convicção e dar oportunidade para que a construção desse pensamento espírita seja sempre arejada, sempre renovada. A propósito, vamos lembrar de início aquilo que Allan Kardec disse a respeito do livre pensar espírita. Ele escreveu na Revista Espírita de fevereiro de 1867. E aí nós já temos um Kardec bastante maduro, já na parte final da sua trajetória como codificador, organizador e coordenador do movimento espírita nascente na França. Kardec diz o seguinte na Revista Espírita: o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Veja, eleva a condição digna da criatura. Dele faz um ser ativo e não passivo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. É possível e é preciso, então, desenvolvermos esse livre pensamento como uma constante dentro do movimento espírita, sem nos afastarmos das premissas, que são os fundamentos ou princípios da doutrina dos espíritos, mas permitindo o necessário arejamento das ideias. Sem mais delongas, vamos trazer para a bancada do ECK o nosso querido Wellington Balbo. Bem-vindo, Wellington. Marcelo, amigos do ECK, prazer estar com vocês aqui novamente, uma grande alegria, com prazer é mais caro, como você disse, uma grande alegria, a gente vai falar de sexualidade, com prazer é mais caro, uma grande alegria, uma grande satisfação podemos aqui abordar esse tema. Tenho certeza que ficarão questões para todos nós estudarmos em grupo, com nós mesmos e trabalharmos. Então, obrigado e que tenhamos uma noite de muito estudo, de muito proveito. Wellington é um pensador conhecido do movimento espírita contemporâneo, obras publicadas, articulista de muitos jornais, revistas e periódicos eletrônicos, é um companheiro de primeira hora do nosso ECK, é praticamente um sócio fundador do ECK. E, portanto, é muito gratificante tê-lo mais uma vez conosco, Wellington, para tratarmos dessa temática. Apresentando o nosso convidado, nosso apresentador principal do tema, Wellington Balbo, de Salvador, da Boa Terra, da Bahia, é formado em administração e matemática. Atua atualmente na área de logística e é colaborador da Escola de Doutrina Espírita Caminho de Luz, sendo, como já disse, expositor da doutrina espírita e escritor e articulista de periódicos escritos e virtuais. Bem-vindo, Wellington. Daqui a pouco a gente começa, então, esse debate. Vamos chamar agora a nossa segunda participante da live, que faz aí o seu debut, né? Nos dando a oportunidade de escutá-la pela vez primeira nessa bancada do ECK. Maria Cristina Rivet, seja bem-vinda. Muito obrigada. É com bastante alegria que a gente se encontra aqui. Né, a todas as pessoas que nos assistem, uma boa noite, e que nós consigamos fazer um trabalho bastante interessante
e que nos deixe com muitas dúvidas, com muitas minhocas na cabeça, para que a gente possa rever os nossos conceitos. Muito bom, muito bom. Tá lembrando, pedagogicamente, a maêutica socrática, né? Que Exatamente. Nos dava a ideia da dimensão do conhecimento espiritual, do conhecimento humano espiritual, quando das respostas surgem muito mais dúvidas, muito mais perguntas, porque o conhecimento é sempre progressivo. A nossa Maria Cristina Rivet é de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, aqui do extremo sul do país, bem pertinho de onde eu estou, Florianópolis. Formada em Línguas e Literatura, com pós-graduação em Língua Portuguesa. É professora há 39 anos, minha colega, atuando no Magistério Estadual do Rio Grande do Sul. É também orientadora educacional. E no movimento espírita atua na nossa querida parceira, a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, onde a nossa companheira Maria Cristina esteve voltada às atividades de educação espírita até 2019. Muito bom, Maria Cristina, tê-la com a gente, e tenho certeza que as suas contribuições, assim como as do Balbo, vão ser muito interessantes e pertinentes para tratar desse tema que causa arrepios em parte do movimento espírita, que não gosta desses assuntos mundanos, porque baixa a vibração do ambiente. Mundanos, mas necessários. Tirando a piadinha aí, vamos seguir apresentando a nossa terceira convidada e membro também desse nosso debate. Cláudia Jerônimo, avance! Não estamos ouvindo porque a nossa mediunidade ainda não capta. Com toda a luz que eu tenho, você não estava ouvindo? Que absurdo. Está difícil. É porque abaixou a vibração pelo assunto. Gente, não pode falar a palavra sexo, não pode falar sobre os órgãos genitais das pessoas. Mas a gente fala hoje um pouquinho, tá bom? E a hora que abaixar a vibração, eu, com a minha luz, ilumino tudo. Pode ficar tranquilo. Muito bom. Subversivos por natureza, né? O ECK tem essa proposta. Vai ser um bom debate. Com certeza. A nossa Cláudia Jerônimo é de São Bernardo do Campo, né, no ABC Paulista, próxima cidade que é o coração desse país, que é a capital São Paulo. É formada em secretariado, atuou na área e atualmente é da área administrativa de uma automecânica. É também oradora, expositora e orientadora de grupos de estudo e membro do grupo de teatro do Centro Espírita Irmão X. Pois bem, estamos aí devidamente apresentados, estamos aí prontos para tratar dos espinhos desse tema e vamos começar, então, jogando a bola para o Balbo, para ele nos dar uma noção inicial. Balbo, sexo e sexualidade são a mesma coisa? Pois é, meus amigos, há uma confusão nesses dois termos, entre sexo e sexualidade. E nós sabemos que não são a mesma coisa, são bem diferentes, sexo e sexualidade. Na realidade, a sexualidade ela é um contato com você mesmo. Claro que ela varia de cultura para cultura, de situação para situação, mas eu até escrevi algumas coisas aqui que achei interessante, baseado num livro, Mulheres que Correm como os Lobos, que eu li faz uns 15 anos, havia até comentado com vocês. Então, a sexualidade, ela perpassa pelo autoconhecimento. E quando nós falamos em autoconhecimento, nós tendemos a pensar em reflexões metafísicas ou de ordem moral, como na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Contudo, não podemos conhecer que o autoconhecimento está também relacionado aos fatores do corpo físico. E nós sabemos que as religiões, de maneira geral, elas tendem a demonizar esse contato que o próprio indivíduo tem com o corpo físico, esse autoconhecimento, de certa maneira, com o seu próprio corpo, quando não estabelece uma relação metafísica, ele é bloqueado, que atrapalha muito todas essas questões. Então, ela está também relacionada a fatores do corpo físico, percebendo o que nos agrada e o que nos desagrada, o que gera prazer ou desprazer, de modo que nos possibilita um diálogo saudável com o nosso parceiro sobre desejos a serem ou não realizados.
Então, uma sexualidade saudável, embora sejam coisas diferentes, ela acaba proporcionando também um sexo saudável, uma experiência sexual muito saudável. Peço licença só para contar uma história para vocês, trazer aqui um fato e apimentar esse nosso bate-papo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, em 2010 ou 2011, eu não me recordo bem o ano, na cidade de Bauru, eu apresentava um programa chamado Deus e as Religiões. E esse programa eu entrevistava pessoas das mais diversas religiões. O umbandista, o pastor, o padre, enfim, nós íamos para todos os lugares. Chegou o momento que nós fomos entrevistar um padre pop, José Roberto Daniel, lá na cidade de Bauru, um padre muito conhecido. E essa entrevista nós marcamos numa choperia. O padre nos concedeu a entrevista numa choperia, e fomos batendo papo, fomos conversando, e o assunto versou sobre sexualidade. Então, nós falamos sobre o sexo, propriamente dito, falamos sobre a masturbação, o contato que o indivíduo tem consigo mesmo, com seu próprio corpo, para se conhecer, para se autoconhecer. Essa entrevista que o padre concedeu para nós, eu e ele tomando chopp numa lanchonete, acabou caindo nas mãos do bispo da Igreja Católica, foi feito foi algo que mobilizou o Brasil na época, passou até no Fantástico, sou famoso, acabei aparecendo no Fantástico, depois, se vocês quiserem, procurem, e o padre Beto acabou sendo excomungado. O padre Beto, o José Roberto Daniel, o padre Beto, foi excomungado da Igreja Católica porque nós estávamos conversando, participando de um programa de entrevistas e falando sobre sexualidade. Por que eu trouxe essa história aqui? Para mostrar como, até no século XXI, eu estou falando aí de 2010, 2011, mais ou menos, essa questão da sexualidade, do sexo, do contato consigo mesmo, ela é podada, ela é mal trabalhada, e a consequência disso gera dificuldades para o espírito que está encarnado aqui. Não tenhamos dúvida disso. Ao longo aqui do nosso bate-papo, a gente até pode explorar mais isso, porém... Deu uma travadinha aí no nosso Wellington Baldo. Coisas da nossa internet. Vamos prosseguir. O Wellington já nos mandou uma bola aí muito interessante. Voltou, Wellington? Voltei. Quer concluir? Para ficar. Não, já concluí, passei para vocês a bola. Beleza. Cláudia, imaginemos que essas colocações que o Wellington fez, elas se tornassem uma constante no movimento espírita. Ou seja, ao invés de demonizar o tema, ao invés de colocá-lo numa câmara escura, ao invés de patrocinar a ideia de que esses temas baixam a vibração do ambiente e permitem a ação, como disse a Fernanda num comentário, dos espíritos trevosos. Parece que o espírita, em geral, gosta muito dessa expressão, né? Espíritas trevosos, as trevas, etc. Eu costumo dizer, muitas das vezes, a Cláudia sabe disso, o Wellington e a Maria Cristina também, que o espírita, ele gosta tanto de falar das trevas, quanto o religioso tradicional, sobretudo o evangélico, gosta de falar do demônio. Então, nós gostamos de nos aproximar dessas ideias como se fossem aquela tentação que está próxima de nós o tempo todo. Então, Cláudia, já que, segundo a introdução do Wellington, bem colocadamente, sexo e sexualidade são coisas distintas, como é que elas devem se manifestar em termos de vivência espírita, já que o nosso público principal é o público de instituições ou grupos espíritas? Dá para diferenciar também na prática do espírita essa harmonia, esse equilíbrio que o Balbo falou em termos de sexo e sexualidade? O que você acha? Olha, Marcelo, quando se colocar na casa espírita com naturalidade, eu acho que acaba muito dessa... Qual é o maior problema? Os espíritas, eles vão atrás dos romances, que falam que quando você está tendo uma relação, vem lá um espírito sugar a energia do casal, porque se você fizer
você não pode ir a um motel, você não pode isso, não pode aquilo. Então, quando se tratar de uma forma natural, faz parte da vida, é a energia da vida, a energia sexual, né? É a que traz a vida, né? Tudo isso vai se tornar de uma forma mais natural. E é exatamente isso, por exemplo, que nós batemos quando nós vamos falar sobre os jovens. Porque os jovens querem falar sobre o assunto, eles querem discutir o assunto. Ah, mas jovem, não posso falar sobre, vai baixar a vibração. Já pensou? Olha, nessa sala se faz o evangelho, não podemos tocar nesse assunto. Não, é natural, faz parte da vida. Se é a energia da vida, é natural. E por que não? Então, quando se colocar isso na cabeça e se deixar esses romances de lado, onde se colocam coisas feias, isso, pronto. Natural. Só isso. Muito bom. Essa naturalidade é exatamente aquilo que nos identifica como espíritos encarnados. Estamos participando do mundo, vivendo as experiências do mundo, sem sermos do mundo, como Jesus de Nazaré muito bem colocou em uma de suas exortações. Vamos botar a Maria Cristina nessa conversa, nesse papo legal de hoje do ECK. Maria Cristina, você como eu, tem uma trajetória na educação formal e também na educação espírita. Nós percebemos, de maneira geral, o interesse de adolescentes e jovens espíritas de receberem informações de natureza espiritual e doutrinária espírita acerca da sexualidade, não é mesmo? Então, qual é, então, essa dificuldade da casa espírita tradicional em colocar nos seus programas de estudo matérias, temas relacionados ao sexo e à sexualidade? Como contornar essa questão? Uma boa noite mais uma vez. Eu acho que o grande medo nas casas espíritas ou no centro espírita, o problema é o medo, né, de se enfrentar algo que durante muitos anos, muitos séculos, foi tido como um tabu. Todavia, a gente está encarnado e, sendo espíritas ou não, o sexo faz parte da nossa vida. A sexualidade, ela é uma vida que se tem. É o conhecimento de si mesma, como disse muito bem o nosso companheiro Wellington. Se entender a nossa sexualidade, o nosso olhar, o nosso toque, o nosso prazer, para que a gente possa viver o sexo de uma maneira bastante tranquila. Com o jovem, é deveras conflituoso. Por quê? Porque ele, em geral, ele pode vir de uma família que tem o sexo como tabu. E ele vai encontrar um educador, um orientador, na sua juventude ou na sua infância, que pode mostrar que o sexo faz parte da vida. A sexualidade é algo que nos impele, é algo normal para todos aqueles que estão encarnados. Como se colocar isso dentro dos parâmetros, dos estudos que nós precisamos fazer, acredito que é algo que deve ser discutido com o jovem. Nós precisamos entender o que o jovem quer saber. Em que ele nos procura para que a gente possa tentar ajudá-los. Eu acredito que nos estudos de juventude e inclusive de infância, nós precisamos conhecer o nosso jovem e conhecer as suas aspirações, para que nós consigamos colocar para ele ou para eles aquilo que eles precisam. Os jovens, a juventude espírita, quando se trabalha, são crianças, são adolescentes, pré-adolescentes, dos 14, 15, 16 anos, eles estão efervescendo. Há uma ebulição naqueles corpos, que precisa ser trabalhada, que precisa ser orientada dentro das nossas limitações. Acredito muito que para que a gente possa trabalhar, a gente, em primeiro lugar, trabalha o conhecimento do jovem e a sua aspiração, ou as suas aspirações. Muito bom, muito bom. Conhecer a realidade do jovem, colocá-lo
como partícipe da formação do processo de educação espírita, ouvi-lo sempre e dar oportunidade para que essas temáticas, porque durante muito tempo se teve como normativo aquela ideia de que essas questões seriam trabalhadas pela educação formal. Só que a educação formal vai te dar o panorama do materialismo, vamos dizer assim, né? Da ciência física, biológica. Ela não vai conseguir alcançar, assambarcar a ideia da multividência, a ideia da continuidade da vida, da espiritualidade, da progressão espiritual, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos, que são fundamentos importantes na doutrina dos espíritos. Então, cada um dos temas da nossa atualidade merece que o espiritismo se debruce sobre eles, como vocês três colocaram. Então, vou aproveitar e fazer aí uma inversão de foco, aproveitando a colocação do Henry, a pergunta do Henry Neto, que esteve conosco na live de terça-feira apresentando o tema e agora é um colaborador dessa nossa live. Veja a pergunta que o Henry faz. O que vocês acham da literatura mediúnica, ou atribuída a espíritos através de médiuns, onde vemos espíritos casando, namorando e engravidando no mundo espiritual? Wellington Balbo. Pois bem, Henry, esse tipo de literatura ele não encontra base em Kardec, de forma alguma. Trago apenas um exemplo aqui para a gente poder utilizar uma analogia e fazer essa mesma reflexão. Na Revista Espírita, de novembro de 1860, Kardec trabalha o texto chamado de Baltazar o Gastrônomo. E ele vem falar, e Kardec usa um termo interessante, que é a fisiologia no mundo espírita. Então, o espírito, como é que ele vai engravidar se ele não tem um corpo físico como tem um corpo físico aqui na Terra? Então, essa questão do Baltazar, o gastrônomo, que ele acaba gostando de uma boa mesa, que ele sente o aroma dos alimentos e aquilo acaba alimentando ele, aquilo acaba deixando cada vez mais com desejo e o atormentando. Como é que um espírito ele vai engravidar, sendo que ele não tem os órgãos físicos para isso? Essa literatura é apenas uma literatura mediúnica ou literatura anímica mesmo, vem ali a ideia do próprio médium. Ela não tem nenhum tipo de base, não tem nenhum tipo de sustentabilidade na ideia de Kardec, na ideia da doutrina espírita. O grande ponto é que as pessoas abraçam essas ideias, ela é uma novidade, as pessoas não têm o conhecimento da doutrina espírita de maneira mais profunda e acabam entendendo isso como uma grande realidade. O que, de certo modo, dispersa as pessoas do grande propósito da doutrina espírita, que é o propósito moral. Então, quando vem algum médium com a sua literatura mediúnica e diz: olha, tem sexo no mundo dos espíritos, os espíritos engravidam, as coisas funcionam lá como funcionam aqui na Terra. É toda uma falta, uma carência de estudo e de base em Kardec. Quando me vem com essa questão, eu sempre recomendo ler esse texto de Baltazar, o espírito gastrônomo, e fazer a sua analogia. Kardec deixa muito claro essa questão lá. Então, sexo no mundo dos espíritos, gravidez no mundo dos espíritos, para a ideia de Kardec, isso não existe. Então, a gente nem leva em consideração. Desculpe, eu estava sem o som, né? Perdoe. Cláudia, a partir dessa pergunta do Henry, o que você acha, o que você considera desse tipo de literatura mediúnica ou paramediúnica que trata dessas questões, como o Balbo também já ponderou? Pode falar absurdo? Hoje mesmo, para preparar, eu peguei um dos livros, o livro mais famoso, né, da literatura do Chico,
aquele que todo mundo usa para estudo, mas ninguém para pensar, né? E lá fala do noivado, fala do casamento, fala da relação, aí a gente pensa, poxa vida, né? O espírito não vem do espírito, certo? Então, como que a gente pode imaginar pessoas engravidando e espíritos nascendo no mundo espiritual? Já daí já é um absurdo. Não tem como. Então, toda vez que se pegar, eu sempre falo para as pessoas, você vai ler um livro, pega esses assuntos que causam muita dúvida, compare com Kardec, comparem com a ciência, vejam o que pode se tirar de tudo isso, de lição, o que é correto. Não, as pessoas já veem uma novidade dessa, já acham o máximo, não, tá correto. E aí, um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e vira toda essa bagunça que virou o Brasil nessas obras mediúnicas, né? Esse é um problema recorrente, né, no movimento espírita. Nós conferirmos autoridade e autenticidade às informações dadas por espíritos que ainda não deixaram o terra a terra. Kardec foi criterioso, e mesmo assim, no conjunto das suas 32 obras, nós encontramos afirmações que não partiram de espíritos superiores. A própria Revista Espírita, como laboratório de Kardec, apresenta inúmeros textos que depois se tornaram obsoletos com o progresso das ciências e com o progresso das próprias relações e informações espirituais. Então, Kardec dava vazão, dava oportunidade, e só colocava nas chamadas obras fundamentais aquilo que fosse o chamado consenso a partir do controle universal dos ensinos dos espíritos, como todos nós sabemos. Daí, Maria Cristina Rivet, nós temos uma tendência cada vez mais generalizada no movimento, sobretudo da década de 60 para cá, de conferir status de obra complementar a muitos romances mediúnicos, ou até, não sendo literatura romanceada, mas livros que teorizam a respeito da doutrina dos espíritos. Como se vacinar em relação a esse problema, a essa doença que tomou conta do movimento generalizadamente? Há uma vacina muito eficaz, acredito eu. E essa vacina são as obras fundamentais de Kardec. Quando a gente conhece a estrutura kardeciana, aquilo que ele nos leva a pensar, né, aquilo que ele nos instiga, porque o Kardec não fecha, né? E essas obras mediúnicas, acredito, elas fecham. Elas trazem uma verdade que é do grupo que está ali fazendo, né, em geral do médium e do seu espírito, e trazem aquilo que eles enxergam, aquilo que eles percebem como um fato consolidado. Quando a gente não conhece a base kardeciana, é muito fácil nós sermos enganados. Quando Kardec ele diz também na Revista Espírita de 1966 que há no mínimo 2 textos a respeito da fisiologia do tema sexo, a gente se vacina muito sobre o fato que foi colocado pelo nosso colega Henry sobre o sexo nos espíritos, o casamento, a gravidez, entre outras coisas. A gente vê que o Kardec, que esse fato, ele destoa totalmente da obra de Kardec. A maior vacina que nós podemos ter para o livre pensar é, sobretudo, a obra de Kardec. Nós entendendo a obra, qualquer obra que nos chegue, nós podemos rechaçar e tirar alguma coisa que nos melhore, que a gente aprenda, né? Mesmo que seja que aquilo ali não é verdade. Kardec é a vacina. Kardec sempre será uma meta, sempre será o nosso esteio, para que a gente possa entender como a gente deve vivenciar esses postulados
kardecianos, esses postulados da nossa filosofia espírita. Pode ser vacina, pode ser antídoto, né? Porque o antídoto contra a falácia, contra o falso espiritismo, contra as impressões pessoais sendo tomadas como regra na ambiência espírita, sempre Kardec. E nós somos conhecidos, né, Balbo, no movimento espírita, o Grupo Espiritismo com Kardec, o projeto ECK, como ortodoxos. Somos ortodoxos porque não aceitamos as novidades. Como o professor Herculano Pires gostava de dizer, os novidadeiros, que querem apresentar as suas próprias teorias, que querem colocar, muitas das vezes, como você falou na sua primeira introdução, o animismo, ou seja, a minha ideia, a minha vontade, no nome, na assinatura de um espírito qualquer. E aí, o Wilson Custódio te faz uma pergunta, né? Elogia a tua resposta à questão anterior e diz assim: e quanto ao sexo feito entre espíritos, ou seja, desencarnados, e nós, humanos encarnados? Acredite, eu li matérias sobre isso, e há na casa espírita quem compre esse conto. Pois é, aí, Wilson, a gente cai naquela mesma questão do sexo no mundo dos espíritos, né? O espírito, ele não tem os órgãos físicos para poder manter uma relação sexual com quem quer que seja. E a gente volta lá de novo no caso ilustrativo do Baltazar. Então, para a teoria de Kardec, para a ideia de Kardec, isso daí é impossível. Na realidade, causa uma grande curiosidade nas pessoas tratar esses temas. E muitos desses livros, eu não vou dizer que são todos, mas muitos desses livros e muitos desses autores e dessas editoras, eles estão preocupados apenas em vender, em comercializar. E trazer uma coisa nova, né, trazer algo assim extremamente esdrúxulo, vende bastante, isso gera receita, sempre gerou, não apenas no campo espírita, mas em qualquer outro campo de atividade humana. Essas ideias, elas chamam a atenção e pegam as pessoas. Espera aí, deixa eu ver o que ele está falando. Será que isso é verdade? Será que não é? E as pessoas embarcam. Por que elas embarcam? Porque não existe esse critério de reflexão, de análise. Semana passada, eu estava estudando o tema a identidade dos espíritos. E Kardec coloca essa questão da identidade dos espíritos como algo extremamente complicado de você saber, de você identificar quem que trouxe a mensagem. Bom, a parte do que Kardec traz a ideia, o movimento espírita brasileiro, as pessoas que entram em contato com a doutrina espírita, embora Kardec tenha dito que é complicado você saber quem foi que trouxe a mensagem, as pessoas ainda querem saber quem trouxe a mensagem e elas se apegam em quem trouxe a mensagem e acreditam piamente, elas não refletem. Quando você diz que foi um espírito que falou aquilo, elas acreditam piamente, sem nenhum tipo de reflexão. Até por conta do medo, elas têm medo de questionar uma mensagem trazida pelo espírito. Então, se o médium X diz que houve relação sexual entre um espírito, né, um desencarnado com um encarnado, ora, quem sou eu, mero mortal, para questionar a informação de um espírito? Então, aceita de maneira passiva, não há nenhum tipo de reflexão. E aí a gente volta, né? É um círculo vicioso. Falta aquele estudo das obras de Kardec para que o indivíduo possa abrir mão dessas ideias estapafúrdias, para que ele possa se aprofundar um pouco mais. Qual que é o grande problema que eu identifico nisso? É que nós ficamos muito presos nessas questões e esquecemos a principal, que o Espiritismo vem falar do progresso moral, do avanço moral do indivíduo. Então a gente fica muito preso nisso, toma um tempo danado da nossa existência e deixa de avançar. Eu acho que esse é o grande problema, é o grande ponto que a gente deve tratar. Paulo está falando do argumento de autoridade, né, que é um elemento muito discutido hoje na filosofia e na filosofia da educação. O argumento de autoridade significa: mas foi o espírito A ou B que disse essa mensagem, então todo mundo acredita piamente porque ele já foi considerado, já foi eleito como uma sumidade em termos espirituais. Isso acontece, por exemplo, com
o mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel. Se o Emmanuel disse, está dito e ninguém pode contestar. Como se Emmanuel estivesse à altura dos espíritos que, por exemplo, participaram da codificação. Não, não está. Não esteve nem na sua encarnação, nem depois da sua desencarnação na forma de guia espiritual. Outra coisa é o argumento de autoridade em relação ao médium, ao dirigente ou ao expositor. Ah, mas fulano é presidente de uma federativa, então o que ele diz é lei. Ah, mas fulano tem uma obra mediúnica vasta, tem uma obra assistencial respeitável, valorosa, e, portanto, tudo que ele diz nós temos que dizer amém, aquecer. Né? Quem criou esse conjunto de fatores foi o próprio movimento, que se afastou da lógica, do raciocínio, da ideia do bom senso estabelecidas por Kardec para colocar no lugar disso algumas ideias. Mas parece que a Cláudia tem um caos aí para contar em relação a essa pergunta do nosso Wilson Custódio. Vamos lá, Cláudia? Tenho. Eu ainda era aluna na Casa Espírita e uma amiga, o marido dela, não fazia muito tempo que havia falecido de câncer. E ela costumava dizer que ele mesmo, à beira da morte, ele costumava fazer os deveres dele, quer dizer, ter relações. E aí um dia ela chegou lá e falou que de vez em quando ele vinha na casa dela e eles tinham relações depois que ele morreu. Na época eu não tinha muito conhecimento, nós não estudávamos a obra de Kardec propriamente dita, eram aquelas apostilas, né? E eu, nossa, e agora? Que coisa linda, que amor! Olha, ele te ama do outro lado, como é lindo! A gente não tinha conhecimento. Com os estudos depois, a gente falei, meu Deus, né? Isso daí, na realidade, era uma obsessão encarnado ou desencarnado. Porque só pode ser coisa do pensamento dela. Porque como que se poderia ter... E ela falava que era muito bom, que tinha muito prazer. Olha o perigo do que a gente acredita, do que a gente lê, do que nós fazemos. E o que nós devemos fazer quando uma pessoa vem com uma coisa dessas? Psicólogo, né? É um problema psicológico, porque ela estava projetando aquilo e as pessoas achando ali na sala uma coisa linda. Então, essas obras mediúnicas que falam sobre isso, coisas que acontecem dentro da casa, se nós não soubermos, não batermos o pé e falar, peraí, tem que tomar um cuidado, se alastra numa coisa assim que vira exatamente o que está hoje, né? Toda essa projeção de fantasias, ela exorbita o âmbito individual, né? Porque cada um tem direito de ter as suas próprias crenças, cada um tem o direito de expressar as suas convicções, mas quando ultrapassa a ideia da percepção pessoal, do sentimento, do psiquismo que cada um nutre e alimenta em si mesmo, e extravasa e chega até a casa espírita a ponto de ser utilizado isso como referência, é exatamente isso que nós colocamos em relação às obras, né? O cuidado que devemos ter para não aceitarmos qualquer coisa, ficarmos com a diretriz de Erasto, né? Rejeitando 9 verdades do que aceitando uma mentira sequer, né? Maria Cristina, essa ideia que às vezes é amplificada no mundo dos espíritas, né? No movimento espírita, tendo como fundamento determinadas obras porque elas foram recomendadas por uma federativa, ou porque elas têm um selo de uma editora famosa, ou porque elas carregam a assinatura de um espírito considerado de escola, ou de um médium reconhecido como uma autoridade, até que ponto ela torna-se algo prejudicial para o movimento, sobretudo em termos de sexualidade? Eu acredito que sempre pode ser prejudicial, sempre pode ser prejudicial. Por quê? O argumento de autoridade, ele é complexo, porque eu posso fazer uma obra, né, fazer uma produção literária muito boa, muito bonita, muito coerente, para, num outro momento, ter uma produção que não se adeque àquilo que se procura, que se quer, aquilo que se estabelece. Né? E isso é complexo dentro do movimento espírita, dentro dos nossos centros espíritas. A pessoa,
todos precisamos ter muito respeito com todos os nossos companheiros. Isso a gente não nega. O problema é quando nós endeusamos determinados colegas, determinados companheiros de trabalho. Este é o problema. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos e estamos encarnados. E como tal, nós temos falhas. Aquilo que hoje parece ser brilhante, o amanhã, no refazer esse trabalho, pode não se tornar. E é isso que a gente precisa entender. Quando nós recebemos uma mensagem, foi a Maria da Graça Maria da Silva que recebeu. Então é verdadeira. E a gente não pode pensar dessa forma, ou não deve pensar dessa forma. As mensagens, os trabalhos, mediúnicos ou não, eles devem sempre passar por um crivo. Aquilo que no momento pode ser bom, dali a pouco pode não ser. E isso é importante em todos os aspectos da nossa vida. Não só dentro das nossas casas espíritas, mas dentro do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E isso não quer dizer que eu esteja desvalorizando ou desmerecendo qualquer pessoa ou qualquer produção que ela possa ter. Não é? Nós, dentro da nossa doutrina, da nossa filosofia espírita, nós temos que ter isso como uma bandeira. Não é a pessoa que está sendo analisada. Quem está sendo analisado é o trabalho, é a produção. E se essa produção é mediúnica, ela não é do médium. Ela é do espírito e o médium está simplesmente sendo o auxiliar daquele desencarnado. Então, mais um motivo para que a gente possa analisar com muita racionalidade. A gente diz às vezes assim, mentir é muito fácil. Eu posso dizer várias coisas para vocês e vocês me enxergando. Imagine sem vocês me enxergarem, ou poucas pessoas me enxergando. Uma só recebendo aquilo que eu estou dizendo. E isso é extremamente importante para que a gente não fale mais uma vez. Para que nós entendamos o nosso compromisso de despertar a nossa moralidade através da nossa intelectualidade. É nunca trabalhar a pessoa, mas discutir a ideia que ela nos apresenta. Não é isso? É isso mesmo. Generalizadamente, nós temos acompanhado as discussões em grupos espíritas, e no ECK, por exemplo, às vezes as pessoas elas ficam surpresas porque nós criticamos uma página assinada por um dado espírito e recebida por um médium conceituado dentro do movimento. Vamos dar um exemplo. Né? Recentemente, nós estávamos discutindo no ECK uma página assinada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, em que Emmanuel trazia conceitos sobre o trabalho, sobre a lei do trabalho, completamente dissonantes com a terceira parte do Livro dos Espíritos, chegando, inclusive, a mencionar aspectos sobre o trabalho humano que seriam normais na época da escravatura, que seriam normais no século XVII, no século XVI, né? Época em que o próprio Emmanuel, né, século XV, século XVI, esteve encarnado entre nós. Então, causou surpresa para alguns nós estávamos criticando construtivamente a página assinada por Emmanuel e dizendo que nós não estávamos sendo respeitosos com o médium Chico Xavier. Então, há essa confusão também, né? A página assinada, ela leva a identidade do espírito comunicante. Kardec nunca deixou de criticar as páginas mediúnicas e sempre deu maior importância às assinaturas espirituais do que a dos médiuns. Vocês podem acompanhar. Toda a obra de Kardec, todo o conjunto das 32 obras, não apresenta de modo escrito, por extenso, o nome do médium. Coloca quase sempre o médium com iniciais, né? E dá importância à assinatura do espírito. Mas faz ele críticas, sim, às comunicações, estabelecendo um parâmetro de análise racional que parece que o movimento espírita deixou de lado. Então, Wellington, eu vou aqui colocar um pouquinho mais de pimenta no nosso acarajé,
já que nós estamos aí te recebendo da boa terra, né, de Salvador, e aí o pessoal gosta, né, tanto que diz assim, você quer o acarajé quente ou muito quente, ou mais quente? Né, para justamente a gente entender que o quente aí é a pimenta. Então, vou botar um pouquinho mais de pimenta no nosso acarajé. De maneira geral, durante muito tempo, no movimento espírita, sobre temas afetos aos relacionamentos humanos, relacionamentos conviviais, amorosos e a sexualidade, tinha-se como referência essas 4 personalidades que eu vou listar. O padre Manuel da Nóbrega, conhecido por Emanuel, a irmã de caridade, a freira Soror Joana de Ângeles, o celibatário Francisco Cândido Xavier e o também celibatário Divaldo Pereira Franco. A pergunta tem bastante pimenta, porque eu gostaria de saber de você, e depois das nossas debatedoras, como um padre e uma freira e 2 celibatários podem falar com autoridade, com conhecimento de causa, com prática, com vivência sobre sexo e sexualidade. Você pode me responder, Paulo? Pois é, Marcelo. O argumento deles, até por não ter passado por todas essas situações, não terem vivenciado isso, fica um argumento completamente complicado, difícil de você entender. Aliás, essa é uma questão que é proposta também por diversas pessoas, inclusive católicas, que acabam falando assim, poxa, mas por que eu vou abraçar isso que o padre está dizendo, se ele não passa pela mesma situação que eu passo, se ele não vivencia se ele não comeu o saco de sal, como se diz, para entender como funciona a relação humana, como as pessoas elas acabam se relacionando e as implicações que isso tem na nossa vida. Então, de uma certa maneira, um tanto quanto ingênuo considerar que seja essas 4 figuras que você citou, Chico Xavier, Divaldo Franco, sem querer desmerecer qualquer um deles, ou os outros 2 espíritos, eles poderem dar alguma opinião um pouco mais embasada diante de algo que eles não viveram, pelo menos nessa presente existência, eles não passaram por isso, eles não viveram. Então é muito mais fácil, é muito mais proveitoso alguém que tenha passado por aquilo, alguém que tenha vivenciado, embora não invalide uma sugestão, uma dica, um conselho, mas a experiência, ela é sempre protagonista diante de tudo aquilo que existe. Então, se vai surgir alguma questão relacionada à sexualidade, ao relacionamento, ao casal, por que um padre vai falar? Por que um espírito vai falar? Por que um médium que não casou vai falar? O que ele tem como base para poder, de substancial, para poder oferecer para nós? Aí vai ficar de indivíduo para indivíduo abraçar ou não abraçar essa ideia, essa questão. Porque as pessoas elas são livres para abraçar as sugestões, as dicas, os conselhos de quem quer que seja. Mas eu não vejo como algo proveitoso você tentar entender. Faz uma análise. O que esse médium está dizendo faz sentido? Faz sentido para a minha realidade? Porque também cada relação é única. Cada relação é uma relação. Mas é aquele velho hábito das pessoas de meterem a colher nas relações, quererem falar de algo que elas não vivenciaram e que elas não conhecem. E tem também, e aí a gente volta naquela questão do argumento de autoridade. Então as pessoas elas vão se aconselhar com quem não vivenciou aquilo. Como eu tinha citado o padre José Roberto Daniel, o padre Beto, um dos pontos que nós abordamos nessa entrevista foi justamente esse. O padre, ele ficava um pouco constrangido de aconselhar também alguns casais, sendo que ele não passou pela experiência do matrimônio. O que, no meu entendimento, é algo perfeitamente coerente. É coerente ele não se aprofundar. É claro que você pode dar uma dica, você pode falar alguma coisa, você pode abrir um outro campo para a pessoa enxergar, mas ele não tem a experiência
ele não passou por aquilo. Então, quando nós temos a experiência, a coisa fica muito mais rica, porque você junta a teoria com aquilo que o indivíduo vivenciou. Você acha, Cláudia, que o Espiritismo, nesse ponto, ao dar muita ênfase à opinião de personagens como esses 4 que eu citei, repete o comportamento da Igreja Católica? Ou seja, nós temos, como dizia Herculano, travestindo o Espiritismo de uma formatação das conveniências religiosas que nós já temos nessa encarnação, na encarnação passada, ou há muito tempo patrocinando em nós essas ideias? É isso? Mesmo porque eles vêm de uma vivência católica, né? Agora, o Wellington falou, você falou aí, sobre matrimônio ou sexualidade. Então, há provas que eles foram realmente celibatários? Então, é muito fácil eu colocar que eu sou o santo que eu não fiz. Será que eu não fiz? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não estava lá, como diria aquele personagem, filmou, gravou. Não. Então, é um outro cuidado que nós temos que ter também. Né? Eu fui freira na última encarnação, foi padre, e antes? E agora? O que é? Então, é muito complicado, e entra exatamente nisso. Quando eu fui freira, tem que fazer isso, aquilo outro, né? Na psicologia, não sei o que. E né, eu penso assim, eu não tenho... Tirando o Chico, que eu não sei, o Chico ele passava essa pureza, ele passava que a energia sexual dele era voltada para outras coisas, você percebia isso nele. Os outros, me desculpem. Essa é a minha sinceridade. Somos sinceros, né? Podemos até nos equivocar, mas somos sinceros, somos francos. Essa é uma característica do nosso trabalho, né? Eu quero lembrar aqui que existe uma obra mediúnica, né, que deve passar pelo crivo da razão, que deve ser comparada com os fundamentos do Espiritismo, mas ela está disponível. É um livro que se chama Abadia dos Beneditinos, e foi ditada pelo espírito J.W. Rochester. E essa obra mostra a constância de relações sexuais dentro de mosteiros católicos, envolvendo padres, envolvendo freiras, envolvendo pessoas da comunidade. O romance O Nome da Rosa, que também foi transformado em filme, do célebre Humberto Eco, também traz essa situação com práticas sexuais dentro das organizações religiosas, dos mosteiros, mostrando, por exemplo, que a ideia do celibato, tão decantada como princípio fundamental da prática religiosa da Igreja Católica, nem sempre foi, na prática, algo expressamente vivenciado. Né? Então, a colocação que a Cláudia faz, no sentido de serem alegadamente celibatários, pode, na prática, não corresponder. Mas, mesmo assim, a pergunta volta para esse foco, Maria Cristina Rivet. Será que essa ideia de falar acerca de um tema que eu não conheço, ou apenas conheço em teoria, acaba sendo útil ao movimento espírita? Vamos lembrar, por exemplo, que a própria igreja se modernizou, né? Eu fui já convidado a ser testemunha de vários casamentos na igreja, porque nós fazemos isso como pessoas da sociedade, né? E quando vem um convite de um amigo querido para que a gente seja testemunha de um casamento religioso, porque eles são religiosos, porque eles professam aquela fé, o espírita não deve se negar a isso, né? Houve uma ocasião, inclusive, que eu tive que fazer um curso, né, para participar da cerimônia religiosa, do casamento ou do batismo, dependendo da circunstância. Mas a própria igreja se modernizou, né? Hoje a igreja tem grupos de aconselhamento formados por casais que são partícipes da igreja, que não têm a toga, que não têm a veste sacerdotal, mas são diáconos, né?
né? E podem aconselhar melhor os nubentes, os casados, acerca das questões que envolvem o próprio relacionamento e a sexualidade. Será que o Espiritismo também não tem que se modernizar para alcançar essa vertente, Maria Cristina Rivet, ao invés de deixar de acreditar que as ideias de católicos, de batina, travestidos de espíritos guias ou de médiuns, seja a última palavra? É complicado ouvir uma última palavra, né, Marcelo? Eu não sabia desse esse aspecto dentro da doutrina e acho muito bacana. Eu acredito no seguinte: existem 2 aspectos que a gente não pode esquecer, né? Dentro de qualquer parâmetro, quando a gente vai se envolver com uma terceira e uma quarta pessoa. Esses aspectos eu conhecer o assunto e eu ter, no mínimo, algum tipo de vivência em relação a isso. Eu falo em relação a, se eu vou fazer um acompanhamento psicológico com alguém, eu preciso ter uma teoria muito forte, né, muito entranhada em mim, muito um suporte, né, teórico muito vasto. E eu preciso ter conhecimento também prático daquilo que eu vou dizer. Simplesmente nós abarcarmos situações e entrarmos dentro de um relacionamento para dizer aquilo que nos parece o normal, o que nos parece o certo, eu acho muito complexo. Inclusive quando se fala de um casamento, de um relacionamento entre pessoas, o que é muito, muito delicado. Eu não posso simplesmente dizer para uma pessoa que ela deve sublimar as suas energias sexuais. Com que direito eu digo uma coisa dessa? Eu, uma professora, vou dizer isso para alguém que está com a sua sexualidade à flor da pele? Acho que não. E em se tratando desses trabalhadores, desses espíritos que vêm e nos dão um conselho, eu acho muito complexo, né? Ouvir conselhos, por exemplo, de quem eu não conheço, né? Sem saber exatamente se são eles que estão falando. E se aquilo se adequa à minha situação. Eu acredito que quando eu tenha algum problema neste aspecto, eu devo procurar alguém que possa me auxiliar, porque tem conhecimentos teóricos e práticos acerca do assunto a ser tratado. A vida humana, a nossa vida dentro desse mundo material é muito complexa. E nós não podemos simplesmente dar noções para as pessoas sem saber como essas pessoas receberão essas noções. Como elas receberão esses conselhos? Eu acho extremamente delicado. Em se tratando de espíritos, mais ainda. Era isso. Bom, muito boas colocações, né? Temos aí, para complementar essa ideia da progressividade das atividades espíritas e do conhecimento, uma pergunta de um internauta, em que diz assim: poderíamos considerar que as ciências tradicionais, Cláudia, estariam avançando mais do que o espiritismo à brasileira? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque muitas vezes eles pararam no tempo. Não posso falar disso, não posso falar daquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Estagnou. E as ciências vão andando. Por isso que muitas vezes não querem que a gente fale de alguns assuntos e querem que nós aconselhamos, como disse a Maria Cristina, e nós não temos formação para isso. Agora, você imagina, vários casais com problema e nós resolvemos convidar uma sexóloga para falar, ou um sexólogo, desculpe, para falar sobre o assunto, para ajudar aquelas pessoas, ou um psicólogo que fale no assunto. Como que ficaria a casa espírita? E é a ciência, porque eles estudam isso. Né? Então, realmente, as ciências estão avançando muito mais, sim.
Essa é uma questão interessante que a Cláudia está trazendo para nós, né? Convidar especialistas em ciências, em determinados conhecimentos, para palestrarem, se não para o público em geral, levando em consideração o público e as necessidades, aquilo que faz as pessoas buscarem as casas espíritas, mas para os grupos de estudo, mais para os médios, mais para aqueles que são trabalhadores, é possível fazer essa linkagem, né? Convidar, por exemplo, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um pedagogo, né? Um sexólogo que esteja acostumado a tratar de determinadas temáticas e colocar lado a lado alguém que tenha o conhecimento doutrinário para fazer esse pinga-fogo, para fazer essa ponte, né? Isso é a multi- ou transdisciplinariedade que muitas das vezes nós sentimos falta na ambiência espírita. Porque o espírita, né, Maria Cristina, às vezes tem a soberba de achar que o espiritismo disse tudo. O espiritismo é capaz de responder todas as dúvidas da humanidade. Nós não precisamos acessar outros conhecimentos, porque a doutrina dos espíritos está muito avançada em relação ao conhecimento dos homens. É isso mesmo? Eu acho que não. Né? Sendo bastante sincera, eu acho bem complicado. A doutrina espírita é uma filosofia, e como tal, ela nos traz muito mais perguntas que respostas, né? Sem desmerecer o trabalho estupendo do Kardec, a gente não consegue descobrir determinadas coisas, né? Porque eu vou entrar no machismo, eu vou dizer, Marcelo, por que tu estás passando por tal dificuldade? Porque na vida pretérita, tal coisa. Eu tenho certeza disso? Isso é uma verdade fechada? Acho que não. Então, essas perguntas, essas respostas que dizem que a doutrina espírita tem todas, eu não concordo com isso. Ao contrário, eu acredito que a doutrina espírita nos dá um parâmetro muito forte para que a gente possa entender alguns dissabores e algumas alegrias que nós temos dentro da nossa vida. Isso sim. Mas tudo, não. De forma alguma. Porque nós precisamos descobrir ainda muitas coisas. A doutrina não está fechada, a filosofia espírita não é estanque, e nós queremos que ela seja. Nós queremos colocar no dia a dia algo como, a doutrina espírita diz tal coisa. Sim, ela diz tal coisa e ela nos auxilia por demais dentro do nosso dia a dia. Ela nos dá coragem, ela nos dá força, né? Ela nos dá entendimento de vários aspectos. Mas a palavra e o trabalho é meu neste momento. Sou eu que tenho que buscar onde eu tenho que encontrar a saída para o problema que eu estou vivendo. E não simplesmente achar que Deus me deu este problema, ou me deu esta cruz, como gosto muito de dizer, e eu preciso levá-la até o fim. Acredito que isso seja um ledo engano dentro das nossas atividades e do entendimento dessa filosofia magnífica que poderia nos impulsionar muito mais se nós nos detivéssemos exatamente naquilo que ela nos propõe, o livre pensar, né? A busca por algo maior e por complementos em que nós temos que ter. Nós temos que usar a nossa intelectualidade para buscar as coisas, não simplesmente olhar para o passado e dizer que tais fatos se referem a vidas pretéritas, a pretensos compromissos que nós temos. O passado é passado. Eu preciso viver o presente para construir o futuro. Não é isso? Essa simplificação é sempre muito perigosa, né? Aquela resposta pronta das casas espíritas, dos grupos espíritas, dos médiuns espíritas, tentando localizar em vidas passadas a razão, a causa dos nossos problemas, como se nós viéssemos para a Terra com um caminhão de débitos, como muitos espíritas dizem, para saudá-los aqui,
nos coloca de mãos atadas diante de muitas situações e nos coloca como reféns de nós mesmos, o que não é nem um pouco a proposta apresentada pela doutrina dos espíritos, que coloca em posição proeminente as provas, os testes, as oportunidades. Depois, em segundo plano, coloca também as missões, que nós todos temos, missões pequenas, médias, maiores. E, por último, as expiações, num grau de suportabilidade, num grau de perspectiva de termos condição de, com as armas, as ferramentas que temos nas mãos, de recompormos, de fazermos novamente, de saldarmos eventuais débitos, não na proporção que o movimento costuma colocar, de que as expiações estariam em posição proeminente nesse contexto. Balbo, dentro dessa ideia que nos foi colocada pelo comentário anterior, pode-se dizer que o espírita, que acredita que o espiritismo é a última batatinha do pacote, que é a resposta para tudo, vive numa espécie de caverna de Platão? Vive, Marcelo, vive, e é triste porque deixa de dialogar com a realidade. Você cria um movimento ilusório. Uma coisa que me incomoda muito, tá? E talvez o que eu diga aqui cause algum mal-estar em algumas pessoas, é quando você diz que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Esse tipo de ideia, ele acaba criando um apartheid, ele segrega, ele não une, ele não estabelece pontes, ele coloca a doutrina espírita como a superior diante de todas as outras, e isso não ajuda em absolutamente nada. O espiritismo, ele é um movimento importante, Kardec fez um trabalho maravilhoso, eu sou um grande fã de Kardec, é a personalidade que eu mais me identifico, que eu mais admiro, mas nós não podemos nos deixar levar por essa questão de considerarmos que somos os únicos detentores da verdade. E talvez essa ideia de sermos os únicos detentores da verdade que nos deixou estagnados do século XIX até agora. Essa ideia acabou nos deixando fincados ao chão e relegando a segundo plano, ou terceiro plano, o caráter de progresso que a doutrina espírita tem. Então, nós poderíamos ter avançado muito mais diante do que o mundo já avançou, diante das propostas que surgiram. Então, ao invés de nós considerarmos o Espiritismo o consolador prometido por A, por B ou por C, por que não consideramos apenas o Espiritismo consolador, tirando esse artigo O, que nos dá aí uma espécie de privilégio diante de outras, embora não considere o Espiritismo uma religião, mas vamos falar, vai diante de outras religiões. É uma visão muito perigosa e que, de certa maneira, até se choca com o que Kardec traz em O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se existe alguma religião, alguma filosofia, alguma ideia que seja superior, e os espíritos dizem que o grande ponto é você praticar o bem. O grande ponto, ele está afincado nas leis naturais. Então, a doutrina espírita, ela tem uma contribuição muito grande para dar à sociedade, mas depende de nós. Depende de nós sairmos desse pedestal, de nós nos humanizarmos. Esse é o grande ponto. A gente vive ainda muito no céu. A gente não vive aqui no mundo dos encarnados. Então, antes de eu me espiritualizar, eu preciso me humanizar. Eu tenho que ser alguém mais humano, eu tenho que ser alguém mais fraterno, tem que ser alguém mais solidário dentro do mundo que eu estou vivendo aqui. Só isso vai mostrar que a doutrina espírita ela está fazendo algum efeito na minha existência de maneira objetiva. Mas, dentro das inúmeras culturas, religiões, tradições, filosofias, o espiritismo é mais uma importante, muito boa, que nós abraçamos, que, pelo menos para mim, acredito que para todos vocês, ajuda, serve, é útil, mas é apenas mais uma ideia, porque a verdade ela não está apenas para nós, ela está em todos os lugares e vem sendo trazida em todos os momentos da humanidade. Então é por aí.
Eu gosto muito de uma frase atribuída a Jesus de Nazaré, em que ele diz: o vento sopra onde quer. Né? Então, a informação espiritual ela não é patrimônio dos espíritas, nem dos espíritos superiores que estiveram próximos de Kardec na codificação. Gosto sempre de dizer que o espírita parece que repete outras quadrâncias do tempo ao considerar como o espiritismo como a Canaã, né? A terra prometida. E a teoria esdrúxula de Humberto de Campos, irmão X, apresentando o Brasil como o coração do mundo e a pátria do evangelho, repete essa tendência de uma nação, um povo se considerar superior aos demais. Né? E o espírita assume esse pedantismo, achando que ele tem o domínio das verdades espirituais. Né? Quando a verdade ela não está colocada, como Jesus disse, sob a mesa, mas num ponto mais alto de um determinado lugar, para que a sua luz expanda. Então, ao mesmo tempo que a doutrina espírita, como a Maria Cristina colocou aqui no nosso chat privado, pode ser um consolador prometido. O budismo pode ser outro consolador prometido. O maometismo pode ser outro consolador. As interpretações atuais do judaísmo podem ser outro consolador. A ciência humana e os seus progressos, como a que, por exemplo, nos propicia uma vacina para combater a pandemia do Covid-19, é outro consolador. E assim nós vamos tendo muitos consolos, porque é preciso avançar. Tem uma pergunta muito boa da Débora, afirmando sobre a data de hoje, né? Hoje, 29 de janeiro, é o dia da visibilidade trans. E o mundo, então, continua avançando na senda do progresso intelectual e moral, apesar dos retrógrados falsos moralistas estrebucharem de ódio, diz a nossa Débora. Né? Até o momento em que eles próprios sejam arrastados pelo turbilhão e reconhecerem que ninguém obsta o progresso, lei irresistível da natureza. Para quem não sabe, o ECK mantém uma página no Facebook chamada Rede Espírita contra a LGBTfobia. Por quê? Porque nós temos direito de pensar que há múltiplas manifestações, múltiplos espectros, muitas facetas da sexualidade, e que ela não está composta nem circunscrita ao padrão binário homem-mulher tradicional, desde que o ser humano se conhece como ser humano na escala evolutiva. Hoje nós temos, felizmente, a possibilidade das liberdades de manifestação, de expressão do pensamento e de vivência da sexualidade, como foi dito aqui, como uma usina criadora e co-criadora do universo. Então, Balbo, o que dizer daquelas pessoas que ficam torcendo o nariz em relação às formas diferentes de praticar a sexualidade na sua vida pessoal, na sua vida íntima, e quando sabem que tais pessoas são, entre aspas, diferentes, obstam determinadas práticas, determinados convívios ou a realização de determinadas atividades, como as voltadas à educação espírita, o ato de ministrar passes, porque a pessoa não está na composição binária do sexo e da sexualidade. O que dizer disso? Bom, Marcelo, eu trabalho esse tema já há muito tempo, relacionado à ideação suicida. Então, é um grupo que eu entrevistei muitas vezes, o grupo dos homoafetivos, e isso me abriu muitas portas de entrar em contato com as pessoas que estão passando pela experiência trans. Fiz muitos amigos nesse campo, muitos amigos espíritas, muitas amigas espíritas que estão passando por essa experiência, e eu lamento profundamente que as religiões, de maneira geral, porque uma das questões que nós propomos nessa pesquisa é sobre o acolhimento, se eles se sentem representados, acolhidos, e a grande queixa, a grande reclamação dessa comunidade é sobre a religião e a família. Eles não se sentem representados pela religião e pela família. Eu entrevistei mais de 115 pessoas que estão passando por essa experiência, então eu só tenho que lamentar. Muitas vezes são indivíduos que têm
uma qualidade muito grande, têm uma boa dicção, conhecem de espiritismo, podem dar podem dar uma larga contribuição para a doutrina espírita, mas acabam sendo deixados de lado porque não fazem parte dessa composição. Eu lamento porque isso não é um problema nosso. A orientação das pessoas, a opção, a escolha, dê o nome que você quiser dar, não é um problema nosso. O problema nosso é cuidar da nossa vida. Enquanto dirigente espírita, o problema nosso é proporcionar caminho para que as pessoas aprendam sobre o espiritismo. Não interessa se ele é homem, mulher ou um unicórnio. Isso pouco importa. E isso a gente deve encampar, a gente deve constantemente trabalhar essas questões, porque é algo que machuca. Essas pessoas que estão passando por essa experiência, elas sofrem muito. Elas sofrem na pele a discriminação vinda principalmente da família, o que gera em nós um espanto, porque a família é a grande base que a doutrina espírita traz. Os próprios espíritos dizem que se você romper os laços de família, você aumenta o egoísmo. O egoísmo, ele volta de uma maneira muito forte. Então nós ficamos nos perguntando, quais as razões pelas quais essas pessoas não são acolhidas devidamente, não são respeitadas, não são olhadas como qualquer indivíduo que está apenas querendo viver a sua sexualidade, que está apenas querendo tocar a sua vida. Então, esse é um ponto muito importante para a gente refletir, para a gente ponderar. A família deve pensar, refletir muito essas questões. E as religiões também. Já que nós estamos aqui falando para um público espírita, o espiritismo também deve pensar isso. Eu tenho inúmeros relatos de companheiras que são trans e que têm a sua atividade, infelizmente, podada. E eles têm talento para poder exercer aquelas atividades que se dispuseram. Então, fica aí a grande questão para nós abrirmos um pouco mais a nossa visão e os nossos corações diante da realidade que está exposta. Cláudia, você conhece algum caso próximo de você de pessoas que tenham uma identidade sexual diferenciada em relação a esse complexo binário homem-mulher e tenham sido tolhidas, tenham sido proibidas de exercer determinadas atividades dentro da casa espírita? O que dizer disso? Sim. Só quero pedir desculpa porque eu não me lembro o nome dela, mas nós tivemos uma live com as mulheres espíritas brasileiras e nela veio um casal de mulheres, uma delas é trans, e ela frequentava a casa espírita desde a infância, a mãe, uma das dirigentes da casa, e ela fazia palestras e trabalhava na casa. Quando ela assumiu como mulher trans, ela simplesmente foi convidada a se retirar da casa. Ela não pôde exercer nada dentro da casa. Isso a magoou muito, porque ela já vinha fazendo um trabalho, né? É muito triste. E ela contando, aquilo realmente mexeu com todas nós que estávamos assistindo a palestra dela naquele dia. A Débora, que está aí no chat, ela estava participando. Como nós somos um grupo de teatro, nós estamos tentando montar uma peça nova. E um dos sonhos de colocar nessa peça, sobrevivências dentro da casa espírita, era colocar um dos nossos meninos, ou uma de nós, exatamente no modelo trans, para fazer uma palestra, como se nós fôssemos fazer uma oratória, para ver exatamente como seria a reação da plateia, como as pessoas veriam a pessoa falar sobre a doutrina, sobre tudo, mas ela vestida como ela gostaria de estar, não como a casa determina. Isso é um sonho que um dia, a Débora, meu marido, as pessoas sabem disso. Por quê? Para exatamente começar a quebrar isso e trazê-los, porque eles têm tanto conteúdo, são pessoas maravilhosas e têm o direito de exercer aquilo que desejarem, na verdade, para serem felizes. Muito bem, esse é o grande objetivo de todos nós, sermos felizes e sermos respeitados em nossas individualidades. Né? Aquilo que nós fazemos na casa espírita é compatível com o nosso processo de progresso, o nosso processo de transformação. É uma espécie de materialização da ideia que o cristianismo estabeleceu como parâmetro da caridade sendo o amor em ação. E caridade também é dar oportunidade para os diferentes
para aqueles que pensam ou agem diferentemente da maioria, ou diferentemente de um determinado padrão concebido ou pré-concebido, expressarem-se também dentro do espiritismo. A propósito, Maria Cristina Rivet, eu vou trazer para a ambiência espírita algo que a gente já tem conversado a esse respeito. Você está na educação formal no estado do Rio Grande do Sul, eu durante muito tempo estive também aqui em Santa Catarina na educação formal, e as nossas instituições educacionais, públicas ou privadas em geral, elas ainda estão patinando na questão dos direitos dos diferentes, ou dos direitos daqueles que não são expressamente homens e mulheres biologicamente falando, mas tem o seu psiquismo, tem a sua personalidade no sexo que escolhem ter. E nessas instituições pedagógicas, educacionais, nós temos muita dificuldade em relação ao uso de um local comum, que são os banheiros, né? Transportando essa questão que nós já vivenciamos na prática, eu e você da educação formal, para a casa espírita, até que ponto as casas espíritas que nós conhecemos estão preparadas para permitir que os nossos irmãos transexuais, por exemplo, escolham o banheiro que vão utilizar no momento das suas necessidades? Pergunta aí, Marcelo. Que pergunta. Eu preciso acreditar que nós temos que estar prontos. Dentro de uma filosofia que nos abre horizontes, com tanta informação e tantas caraminholas que nos coloca, que a doutrina nos coloca, eu acho que nós precisamos estar prontos. Por quê? Porque mais do que nunca, nós estamos rompendo grilhões. Nós podemos olhar para a sociedade e observar assim, nós estamos retrocedendo. Não. Existe um grupo, e muito forte, que quer essa mudança. E essa mudança passa por gênero, né? Essa mudança passa pela aceitação da pessoa, independente do que ela seja e de como ela se apresente. Isso não nos diz respeito. Portanto, nós precisamos abrir a nossa mente para abrir as nossas casas, os nossos centros espíritas, para que seja um lugar aprazível para todos. Para todos. Cláudia, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha sido expulsa de um centro espírita. Até hoje eu não me dei conta se alguma pessoa saiu por causa disso. E eu não sei se digo que é bom ou que é ruim. Porque quando a gente sabe, a gente tem a obrigação de colocarmos-nos a favor daquele que está sendo excluído. Eu não conheço. E fico solidária a essa pessoa. Voltando à pergunta e ao uso de banheiros, nós precisamos abrir as nossas mentes. Nós precisamos entender que nós não somos exatamente assim como nós parecemos ser. E isso é importante. O que importa é essa pessoa, essa criatura que está conosco na vivência. Eu também tenho as minhas dificuldades, que talvez sejam diferentes das pessoas trans, das pessoas que se apresentam com uma sexualidade um pouco distinta da que eu tenho. E me cabe julgar, me cabe excluir. Antigamente, nós tínhamos os banheiros para negros. E a gente deve lembrar disso dentro da nossa história. Nós queremos a mesma segregação depois de tantas lutas? Não. A sociedade precisa abrir a sua mente para poder abrir os seus braços, para que nós entendamos do nosso papel dentro da sociedade. E nós, como espíritas, do nosso papel em relação à segregação de pessoas, de criaturas. Porque o que está em jogo não é como ela se apresenta, mas a criatura em si, que precisa de acolhimento, de afeto, e precisa principalmente de compreensão de todos nós.
Dentro das nossas escolas, Marcelo, onde eu trabalho, nós observamos, dentro da juventude, um novo olhar. E para quem tem um largo período dentro disso, nós observamos as gerações, que como elas se apresentavam e como hoje a juventude enxerga o diferente. E eles enxergam de uma forma muito acolhedora. E isto é maravilhoso. Isso revigora a gente como professor. Era isso que a gente queria ouvir, esse depoimento valioso para puxar a informação que nós temos disponível. A nossa sede física, o ECK tem uma sede física, ainda que seja emprestada em São Paulo, né? Que é o Grupo Espírita Manuel Bento, onde nós fizemos os nossos 2 primeiros LIPs presencialmente. Depois veio a pandemia e nós tivemos que optar pela questão de fazermos virtual o nosso encontro, esperando que logo, logo, com tudo mais asserenado, nós possamos voltar às nossas reuniões presenciais. Pois o Grupo Espírita Manuel Bento, presidido pelo nosso Edson Figueiredo de Abreu, possui, viu, Maria Cristina, Cláudia e Wellington, essa liberdade de escolha do transexual que chega àquela seara de escolher qual é o banheiro que ele quer utilizar. Isso é um avanço. Isso representa a inclusão espírita acima de qualquer postura preconceituosa, acima de qualquer postura discriminatória. Isso precisa ser referenciado, isso precisa ser destacado para que sirva de exemplo para as outras atividades, para as outras instituições, multiplicando, né, esse painel de boas iniciativas para que outras instituições possam se abrir para essa verdade e possam permitir uma postura, um trabalho muito mais inclusivo. Nós temos uma outra pergunta aí na lousa, né? Temos uma educação sociocultural da submissão, da autoridade. Como mudar essa cultura dentro das casas espíritas e que deve começar pelos dirigentes? Hein, Balbo? Olha, essa cultura vai mudar a partir do momento que o próprio indivíduo avançar, que ele progredir, que, como a Maria Cristina disse, que abrir a sua mente. Aí essa cultura vai mudar. Enquanto nós não nos colocarmos aptos a abrirmos a nossa mente, a olharmos o mundo como ele está colocado hoje, as mudanças, as modificações que ocorrem, essa coisa ela não vai acontecer. Estava falando com os meus amigos nos bastidores, já que nós estamos falando também sobre sexualidade, e uma dica de leitura, até para começar a abrir a nossa cabeça, esse livro aqui da Mari Del Priore, Histórias Íntimas, a história da sexualidade no Brasil. Isso ajuda você a entender a história, o passado e como o mundo ele está colocado agora, as modificações que ocorreram. Então, o dirigente espírita ele precisa estar antenado com a realidade em que ele vive. Enquanto ele não tomar pé dessa situação, absolutamente nada vai mudar, nada vai se modificar, e a gente vai continuar ainda com essa ideia do julgamento, com essa ideia da questão da autoridade, e por aí vai. E isso atravanca, isso atrapalha, isso daí deixa a gente fincado, nós não conseguimos caminhar quando nós estamos dessa maneira. Um outro ponto também que eu gostaria de abordar, e que tenho visto nas casas espíritas, é que os jovens, essa turma, ela pode também começar a assumir maiores responsabilidades nas gestões das casas espíritas, para que também a administração ela se modifique, e a gente comece, então, a dar novos ares, a repaginar um pouco todas essas questões administrativas da casa espírita. Mas, se por um lado alguns dirigentes eles obstruem a entrada de novas pessoas, por outro lado, existe essa carência, então está na hora dessa juventude também começar a adentrar as instituições para que possam, então, dar continuidade a essas novas ideias. Aqui em Salvador, eu tenho vários exemplos de casas que estão repetindo os dirigentes, apenas alternando os cargos, porque não tem absolutamente ninguém para assumir.
Eu sei que é uma questão antipática que eu estou tocando aqui, mas é uma realidade que acontece. Então, a gente vai modificar quando as pessoas melhorarem, mas também quando aqueles mais jovens começarem a assumir postos. Cláudia, você percebe no Irmão X alguma luz, alguma vertente de abertura para a mudança dessa cultura que nós temos trabalhado nessa live de hoje? E alguns dirigentes com mente um pouco mais arejada, ou estamos na mesmice de sempre? Ai. Há uma tentativa. Há uma tentativa, assim, de se trazer os jovens e de se modificar. Mas, infelizmente, existem pessoas que gostam da autoridade, de que os outros sejam submissos a elas, não enxergam que há necessidade de se trazer novos ares para o futuro, porque essas pessoas vão desencarnando, né, gente? Como disse o Balbo, eles são hora um, hora outro ali no comum, mas eles desencarnam, não é? E aí, como é que fica? Por outro lado, o que acontece com os jovens, muitos deles? Por que eles não querem ficar? Porque eles são tolhidos. Ah, não pode ter música, não pode cantar. Teve uma ideia que os jovens deram outro dia, porque, por exemplo, o Irmão X ele é todo branco e azul claro. Falaram, é muito triste. Deixa a gente escrever frases, escrever poemas nas paredes. Tá bom assim, não pode ter imagem, não pode ter nada. Mas é uma ideia. Músicas alegres, eles querem uma coisa... E tem músicas alegres que podem ser colocadas e que vão fazer o bem para as pessoas que estão ali esperando para o passe, para a palestra. Uma palestra com palavras um pouco mais simples, um pouco mais modernas. Então, se nós não pararmos para ter um olhar deles, eles não vêm. Eles não vêm. E aí, muitas casas espíritas vão morrer. Vão embora. E você, Maria Cristina, percebe no lar de Joaquim algum lampejo, alguma abertura capaz de mudar a mentalidade associativa da instituição espírita e dos próprios dirigentes? A gente tenta, né? A gente procura. Eu acredito que dentro da nossa casa nós procuremos colocar o jovem, né, como um trabalhador. Só que nós temos uma particularidade aqui em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade essencialmente de universidades. Nós temos várias. Os jovens vêm para cá, eles se formam e vão embora. Poucos ficam aqui. Então, nós temos uma carência muito grande de jovens, de pessoas que assumam o comando da casa. Por quê? Porque o jovem que fica na infância estudando ou na juventude, ele se forma e ele vai embora da cidade. Com isso, nós não temos quem nos substitua. Ficamos sempre os mesmos, o que é uma lástima, porque nós precisamos de sangue novo, nós precisamos de ideias novas. E é difícil, muito difícil. Inclusive, porque nós temos, e eu me coloco, né, como sujeito disso, nós temos o problema da autoridade, do poder. O poder é fantástico. Mesmo que seja como síndico do prédio, né, nós somos alguém na vida. E isso é muito dolorido. E as casas, os centros espíritas, eles refletem essa nossa incapacidade de abrir mão daquilo que a gente construiu. A gente acha que nós fizemos sempre o certo e que aquele que vier, aquele que nos suceder, pode não ser tão eficaz quanto nós. E isso é um erro muito grande. Nós precisamos abrir as nossas mentes, né, para que a gente entenda que todos nós devemos passar por muitas coisas. E dentro de uma diretoria de casa espírita, é essencial a diversidade de pensamento, para que a gente possa usar o bom debate, o debate da ideia, não da pessoa dentro da nossa casa espírita. O bom debate e, às vezes, como disse o apóstolo, o bom combate, né?
porque algumas ideias elas precisam ser combatidas com elegância, com educação, com ponderação, com argumentação genuinamente kardecista, mas precisam ser combatidas, porque a transformação ela só é possível a partir do momento de que essas ideias retrógradas vão sendo deixadas de lado, substituídas por outras mais arejadas. Nós estamos partindo para a parte final da nossa live, mas antes eu também queria contar um caos que tem a ver com sexo e sexualidade e que aconteceu comigo. Calma, eu não vou relatar nenhuma vivência, nenhuma experiência sexual minha, mas vou falar de questões afetas à sexualidade do movimento jovem que eu participei por mais de 25 anos aqui em Santa Catarina. Houve uma época em que eu estava diretor de Infância e Juventude regional, aqui na Grande Florianópolis, e também era membro do Departamento de Infância e Juventude da Federativa Catarinense. E nós, então, começamos a perceber um hiato, porque as obras que eram recomendadas para os jovens lerem a respeito de sexo e sexualidade eram formatadas numa linguagem que eu costumo dizer rococó, uma linguagem para adultos ou para velhos, né, para idosos, porque eram aqueles romances cheios de filigranas, cheios de perfumaria, ou eram obras como, por exemplo, Sexo e Destino, Vida e Sexo, psicografadas por Chico Xavier. E o jovem não possui nenhuma afinidade com esse tipo de literatura, não possui nenhum interesse em trabalhar com isso. Então, enquanto dirigente local, nós formatamos um grupo de dirigentes de juventudes, de mocidades, e começamos a estudar o tema. E resolvemos fazer uma confraternização regional de jovens espíritas, cuja sopa de letrinhas aqui em Santa Catarina chama-se CONREGE, Confraternização Regional de Jovens Espíritas, por isso CONREGE. E colocamos o tema, o título, Túnel de Relacionamentos. E aí tínhamos no nosso grupo uma arquiteta que trabalhava num escritório de arquitetura e que era exímia desenhista. E ela fez o cartaz do nosso evento com um túnel amarelo onde as pessoas iam passando, iam entrando, quase como se fosse aquela imagem, Balbo, de uma nave espacial abduzindo os seres humanos, né? Aquela ideia, só para ter uma materialização. E nós enchemos o cartaz de palavras-chave, de palavras chamativas. Que palavras eram essas, Marcelo? Namoro, sexo, masturbação, prostituição, promiscuidade, relações sexuais, travestismo, transexualismo, etc, etc. Enchemos o cartaz daquelas palavras. E como tinha um companheiro na federativa que era muito amigo de um dono de uma das maiores gráficas de Florianópolis, ele conseguiu que os cartazes fossem feitos em tamanho A1, gigante, para que nós pudéssemos divulgar, não só nas casas espíritas, como nos lugares públicos onde haviam estudantes, nos colégios, porque havia essa abertura à época. Então, montamos uma equipe e fomos levar o cartazinho para ser colocado em casas espíritas. E vocês sabem que teve presidente de casa espírita que disse exatamente assim: não, aqui na nossa casa espírita não vai colocar essas palavras porque elas vão turbar o ambiente, elas vão prejudicar, vão ficar chamando a atenção das pessoas para vivências mundanas. E a casa espírita onde eu era dirigente de juventude, eu coloquei no final de semana, que tinha atividade dos jovens, divulguei para a juventude, para a pré-juventude, para a mocidade. Quando chegou segunda-feira à noite, que eu fui para a palestra, cadê o cartaz? Cadê o cartaz que eu tinha colocado no mural principal da instituição? Sumiu, escafedeu-se. Um dos dirigentes do grupo mediúnico chegou na casa espírita um pouco antes de mim, no dia da palestra, e escandalizou-se com o cartaz, porque aquilo não poderia estar numa casa espírita. O que fariam os jovens, então? Iam procurar na rua? Iam procurar em algum outro tipo de ambiente? Iam procurar, quem sabe, na escola tradicional?
a satisfação das suas dúvidas sobre assuntos espirituais envolvendo sexo e sexualidade? Pois nós não esmorecemos. O presidente da União Regional tinha mais de 70 anos e ele bancou o nosso projeto. Nós reunimos mais de 500 jovens para trabalhar. E todo esse projeto virou o nosso livro publicado pela editora AM, que tem o título da Conrege, que tem o título do cartaz Túnel de Relacionamentos. Esse é um exemplo daquilo que Rivet, Jerônimo e Balbo falaram hoje, da necessidade de nós trabalharmos a mudança de cabeças, a mudança de postura, a transformação do ambiente espírita de um local sacro, de um local sagrado, religioso, num espaço verdadeiro de convivência. Até que ponto nós, espíritas, livres pensadores, não nos escondemos das tarefas que é modificar o locus, o ambiente onde nós estamos. Feita esse meu relato, passo a palavra primeiro para o Balbo, nosso convidado principal dessa segunda live do Quarto LIP, para as suas considerações finais. Quero agradecer essa noite proveitosa, essa noite de reflexão, de estudo, essa noite que levantou muitas dúvidas, e as dúvidas, elas propiciarão nós formularmos ainda mais perguntas, buscarmos as respostas, e assim nós vamos avançando e progredindo. Então, só quero agradecer a você, Cláudia, Maria Cristina, Marcelo, ao Neco, ao Nelson, a todos os amigos do SCK, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito bom, Balbo, muito bom estar com você mais uma vez. Você já é figurinha carimbada do ECK, né? Você goza da nossa simpatia e da simpatia de todos os nossos fiéis seguidores, já são mais de 13 mil no Facebook e são quase 1.500 no YouTube que acompanham o nosso trabalho diuturnamente, e nós ficamos sempre muito felizes de tê-lo aqui, sobretudo para trabalhar esses temas que fazem parte, como eu disse na abertura, da contracultura espírita, porque nós, do ECK, para nós não há tema proibido, não há assunto que não possa ser debatido, e todas as vezes que nós nos debruçamos sobre determinadas temáticas é para trazer a informação espiritual e espírita que está disponível a partir da codificação, mas que deve também seguir a senda da progressividade dos ensinos dos espíritos, como nos ensinou Kardec. Obrigado, Balbo. Vai lá para a nossa salinha do chá, que daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Maria Cristina, a bancada é sua para as suas palavras finais. Nessa noite que, por hora, termina, a gente agradece, cheia de alegria e com muitas dúvidas, com muitos pensamentos daquilo que pode ter passado por nós e nós não tenhamos nos dado conta. Que eu fiquei impressionada com o relato da Cláudia acerca da trans que foi expulsa do ambiente. Que nós consigamos, unidos, né, porque nós estamos longe, né, um do outro, mas unidos por uma vontade, por um ideal maior. Que nós consigamos mostrar em cada rincão deste país que existem pessoas que se preocupam com os outros e que querem, sim, a sua renovação para que a nossa sociedade renove-se também. Um grande abraço fraterno para todo mundo, uma boa noite e um muito obrigado. É isso aí, Maria Cristina. Nós ficamos muito felizes de tê-la participando efetivamente das nossas lives. Maria Cristina colabora com a gente nos bastidores, no Conselho de Gestão do ECK, assim como a Cláudia, e traz ponderações muito interessantes da sua vivência como profissional da educação, como dedicada às atividades espíritas em Santa Maria, e essa pluralidade, essa diversidade tem nos propiciado crescer enquanto grupo, enquanto coletivo espírita, e proporcionar para muitos espíritas que estão insatisfeitos com os seus locais, né, com os seus centros espíritas, um alento para um dia termos uma realidade diferente. Obrigado, Maria Cristina. Vai lá para a salinha do chá, que nós já vamos
novamente conversar. Cláudia, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de participar de um assunto que é super importante. Eu acho que tem que ter muitas lives falando do assunto. Lembrar uma frase aqui que está lá no ECK. Aliás, gente, o ECK ele tem muito material sobre o assunto, muito mesmo, muito bacana. E tem uma frase do Herculano Pires, o nosso querido amigo Herculano Pires, que fala que o anseio sexual da criatura humana não se restringe ao ato sexual. É para a gente pensar muito sobre isso. E vamos terminar essa noite ouvindo a música Amor e Sexo, da Rita Lee, que é uma música tão gostosa e que leva a gente aí para esse momento bom, tá bom? Beijo para todo mundo e muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Cláudia. Muito bom lembrar a música popular brasileira, muito bom lembrar dois autores dessa música, que são Arnaldo Jabor e Rita Lee de Carvalho, né, que representam aquilo que nós gostaríamos de sentir em termos de amor e de sexualidade. Nem sempre essas duas vertentes se acompanham, estão presentes, mas o ideal é que nós entendamos, enquanto espíritos imortais, a reciprocidade que há entre amor e sexo e façamos sempre o melhor que esteja ao nosso alcance. Vai lá para a salinha do chá que nós vamos partir para o encerramento. Terminou, que pena. Mas saiba você que nós iremos abordar sexo e sexualidade outra vez aqui no ECK durante esse ano de 2022. Assim como a live anterior, que tratou sobre a história do movimento espírita, da Federação Espírita Brasileira, o Pacto Áureo, enquanto um projeto de poder, esse tema também será revisitado, já que muito há o que dizer que não pôde ser dito. Mas vamos aqui para o convite da nossa próxima live, na próxima terça-feira, onde estaremos aqui no dia 29 de... melhor dizendo, no dia 1º de fevereiro, com o nosso querido Elias Inácio Moraes, que é autor desta obra, Contextualizando Kardec do século XIX ao século XXI. Esse, aliás, é o tema da terceira live do 4º Fórum do Livre Pensar Espírita, o LIP, aqui do ECK. Vamos estar, então, com o Elias, com o nosso querido Ricardo Sardinha, o músico oficial do ECK, mas ele também... Este ano de 2022 vai receber uma incumbência muito especial, será o coordenador do primeiro grupo de estudo virtual do ECK, que trabalhará sobre fundamentos do Espiritismo. Novidade, minha gente, novidade. Teremos um curso para estruturar o pensamento espírita e revisitar os temas que são os fundamentos ou princípios gerais da doutrina dos espíritos. E também vamos receber o nosso querido Wilson Custódio, que sempre nos alegra com a sua presença, sempre traz a sua serenidade, a sua experiência na lida espírita, que vai enriquecer, sobretudo, essa temática, para dizer até que ponto Kardec está adequado ao século XXI, assim como devemos entender várias afirmações do nosso querido Rivail Kardec, que são colocadas, mas contextualizadas àquele universo vigente na segunda metade do século XIX. Vem com a gente, vem fazer este LIP na sua terceira live, na próxima terça-feira, dia 1º de fevereiro. A sua presença é para nós a nossa maior alegria. E vamos embora deixando o nosso abraço, deixando a certeza de que colocamos muito mais do que respostas, perguntas na sua cabeça, na cabeça de todos, para que nós possamos continuar construindo um movimento espírita mais humanista, laico, livre-pensador, progressista e, acima de tudo, inclusivo, fraterno na sua real acepção da palavra. Até breve. Até terça-feira. Tchau.